Eu me chamo Germano, esse aqui ao meu lado é o Thaleson. Nós somos da Universidade Federal de Santa Maria, somos alunos da graduação. E hoje a gente veio apresentar para vocês um trabalho. O nome do nosso trabalho é o Descolamento Humano, visto a partir dos conceitos de Bills e Zoe. Ele é um trabalho que está sendo orientado pelo professor Albertinho Galina, lá na universidade. E, bom, acho que é importante eu começar um pouco só passando por uma breve historinha assim, do nosso trabalho, que a ideia assim, ela surgiu logo antes das enchentes, mas de maio ali, só que durante as enchentes as discussões se intensificaram assim, entre o Thales, e o trabalho começou a ganhar forma. É um trabalho que está no início, está dando os primeiros passos ainda, ele está em desenvolvimento, mas que basicamente é um trabalho que quer formar uma ideia, que é essa ideia do descolamento humano, basicamente para facilitar a explicação de como a gente vê os fatores que estão em mudança no nosso planeta, e que estão nos atingindo direta e indiretamente, e que estão afetando o nosso espaço físico, e também a forma como a gente enxerga a realidade. Bom, passando então para a apresentação em si, eu acredito que para a gente exemplificar, para a gente começar essa ideia sobre o que é o descolamento humano, a gente tem que responder algumas perguntas. E a primeira, talvez a mais óbvia, o que é o descolamento humano? Bom, a gente considera o descolamento humano como um movimento que separa o homem, a humanidade em si, da natureza. Do ponto de vista etimológico, descolar significa separar-se de algo que está colado, renunciar ou desistir. E nós tomamos esses dois significados para explicar o nosso termo. Pensando assim, do ponto de vista um pouco mais didático, seria como se fosse duas esferas, uma esfera só, e dentro dessa esfera vai se descolando uma parte, que seria nós, e se transformando em duas. Seriam dois pontos diferentes. Só que para entender melhor ainda como que se dá esse descolamento, a gente tem que entender como funciona a vida, como que a gente explica a vida. Bom, é uma questão muito complexa, é uma questão muito profunda também. O que é a vida ou como caracterizar a vida é uma questão que a filosofia, enfim, durante séculos de história, ela tentou resolver de diversas formas. Mas eu e o Thales, a gente gosta muito, a gente optou, na verdade, por usar a distinção grega antiga, porque eles não tinham uma palavra só para distinguir, para falar sobre vida, que são as distinções entre Bios e Zoe. Bios e Zoe é uma distinção que o Agamben, Giorgio Agamben, filósofo italiano, trabalha bastante em suas obras, e que a gente vai usar a distinção que ele usa. Sendo então, o que é Zoe e Bios? Zoe é basicamente o que diz respeito à vitalidade. É simples vida por vida, é a existência mesmo. E todos os processos orgânicos que fazem a gente ser seres vivos. Todos nós temos Zoe. E Bios é a qualificação dessa vida. Que para o Agamben, especificamente, é quando adquirimos a linguagem, ou seja, nos tornamos capazes de dizer eu. Talvez, né, é uma hipótese, talvez seja isso que nos faz diferenciar de outros seres vivos. Não sei. Mas é importante ressaltar também que nem os seres humanos, nem nenhum ser vivo pode abdicar de sua Zoe. Ela é necessária para a vitalidade de qualquer indivíduo. E ela precede o ser vivo e ela permanece mesmo após a morte dele. Não necessariamente havendo nenhuma distinção necessária em questão de graus. Ambas elas são necessárias. Então eu vou ler aqui um breve trecho do nosso texto que a gente está escrevendo para elucidar essa ideia melhor. Quando o homem se qualifica, primeiramente a constituir-se como sujeito da linguagem, ele passa a ter Bios e Zoe coabitando no mesmo corpo. Mas não é possível abdicar da Zoe. Ele permanece como denominador comum de todas as formas de vida. Porém, é na sociedade onde a Bios predomina, e é nesse espaço onde o homem se qualifica de outras maneiras e interage com seus pares diversos, renunciando à Zoe que nele habita, pois na polis não existe espaço para a Zoe. Então, após explicar esses dois conceitos, acho importante responder como esse descolamento se dá, como que ele acontece.
Pois é, a gente nós consideramos dois tipos de descolamento. Um natural, que é quando o corpo morre, né? Que já não tem mais capacidade de buscar energia nem de manter, então simplesmente morre. Mas acontece que a Zoe que nele habitava também não existe mais, mas ela continua existindo nos outros seres vivos. E um descolamento artificial, que seria mais ou menos a espinha dorsal dessa nossa visão. Que ele acontece quando a gente cria, ele envolve tudo aquilo que nós criamos para facilitar a nossa vida, seja objetos materiais ou imateriais, que tem o objetivo de facilitar a nossa vida e otimizar o nosso tempo. Acontece que quando o ser humano se qualifica, quando ele se torna portador de BIOS, ele acaba por valorizar muito mais a BIOS do que a Zoe, ele escanteia a Zoe, a ponto de renunciá-la. Como o Giovanni falou, a gente não pode tomar uma como melhor do que a outra, mas pelo contrário. Esse deslocamento, esse descolamento, ele é lento, então a gente não percebe ele. E eu vou ler só mais um trecho aqui também do nosso trabalho, porque ele é melhor. Ao ser inserido no espaço público, paulatinamente a BIOS vai sobrepujando a Zoe e o homem vai se tornando mais político do que animal, tomando um como superior ao outro, buscando construir uma vida além da Zoe, algo como uma vida superior ao restante. É como se fosse um presente dos deuses que a gente tivesse recebido. Ao considerar somente a BIOS como forma de vida superior, a humanidade indiretamente provoca um desequilíbrio com o meio natural, pois o que lhe é importante é os meios de como a vida coletiva pode se manifestar em seu ápice de desenvolvimento. Ao levar uma vida de forma desequilibrada com o sistema natural, sem se preocupar com as futuras consequências, o homem corrompe a vida no sentido mais simples. Ele destrói para prosperar. E isso gera muitas consequências com o meio natural. Bom, eu acho que assim, já caminhando para uma parte final do trabalho, é importante pensar o porquê que o descolamento humano, ou seja, por que esse afastamento do homem não, e que é um afastamento não só para com a natureza exterior a ele, mas para com a sua própria natureza, por que isso é um problema? Por que essas sobreposições de valores, esse desequilíbrio que a gente está apontando entre BIOS e Zoe, ela é tão ameaçadora? Afinal, bom, nós temos que entrar também no quesito de meios e fins, assim, que não é errado utilizar a natureza como meio para a sobrevivência, como foi apontado. Os organismos, no geral, fazem isso. A diferença é que o ser humano age com agressividade para com o natural. E isso, segundo essa visão que a gente está apresentando, é decorrente justamente desse descolamento. Ele usa a natureza... ao longo do processo do descolamento, como a gente disse, é um descolamento gradual e ele aconteceu desde que o ser humano descobriu, como qualquer animal que poderia usar a natureza como meio para garantir sua própria sobrevivência, esse processo ele foi avançando e ele foi se tornando agressivo. E a gente utiliza a natureza como meio, mas não para atingir uns fins bem delimitados. Assim, essa zona de distinção entre meio e fim, ela foi, ao longo do processo de descolamento, desaparecendo. É como a sociedade hoje em dia é uma sociedade de meios, assim. É uma sociedade que a gente usa a natureza, né, a vida no geral, porque assim, talvez seja equívoco, na verdade, a gente usar a natureza, mas assim, a vida como geral, a gente utiliza da vida, tanto da nossa própria quanto de outros, para garantir mais vida, quase que uma forma paradoxal, que advém desse descolamento e dessa divisão estranhérrima que não existe mais, parece assim. É uma intuição, parece não existir. Enfim, pensar em tudo isso é basicamente, tem um propósito da gente pensar em tudo isso, é porque, como a gente disse, o trabalho ele tá em desenvolvimento. É combinar numa ética responsável.
culminar numa ética da responsabilidade mesmo, num dever, assim, como a ética do Hans Jonas. A gente concorda que o cânone e o pensamento se preocupou, no geral, apenas com a vida humana, e talvez a causa disso seja justamente esse descolamento que a gente está apontando. É uma consequência que, bom, causa muitos problemas. A gente está vendo esses problemas acontecendo todos os dias. Bom, é só ligar um jornal que a gente vê. Então, assim, no final, a questão é sobre agir. É uma questão sobre agir. A gente está caminhando para pensar, estabelecer bem o que é esse descolamento, para cair numa questão de um dever. A gente precisa agir, porque eu e Thaleson, principalmente, isso é uma questão total opinião aqui, pessoal, mas assim, a gente é bem otimista no quesito para com... Não, cara, não me queima aí. Cara, a gente é bem... A gente é otimista, cara. A gente, tipo, a gente acredita que estabelecendo certas definições, assim, a gente consiga mudar, e essa mudança vem, e aí vem também trazendo um pouco, a gente quer trazer a Hannah Arendt também, o que muda é a ação. Então, assim, é sobre um agir. E, enfim, eu vou terminar aqui lendo mais um trecho aqui do nosso trabalho, para que possamos criar mecanismos que possibilitem entender a realidade que se apresenta, no momento em que ela se apresenta, e agimos contra o que possa pôr em risco a vida como um todo. E para que não fiquemos reféns de uma história póstuma e possivelmente trágica da vida humana. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a organização pela recepção, por ter me ajudado esses últimos dias. Eu que estou aqui há mais dias, porque Porto Alegre é um desafio, é desafiadora para quem é de Santa Maria. E também nosso orientador lá em Santa Maria, o professor Albertinho Galina. E é isso. Estamos abertos para perguntas. 7 minutos e meio. Nara, por favor. Então, colocando a comunicação de vocês em relação à professora Magali, que acho que eu pois é interessante vocês falarem de seres humanos, porque na verdade não parece que povos indígenas, por exemplo, têm uma concepção, têm esse descolamento. Então, pronto, seria a primeira dificuldade que eu colocaria para vocês. E a segunda é que, de fato, não está claro se vocês acham que o descolamento ele acontece no momento mesmo em que ocorre uma distinção entre bios e zoe, né? Que na verdade se deve aos gregos, não é? Até onde a gente sabe, se deve aos gregos. E, portanto, inaugura mesmo a filosofia, né? Faz parte do momento inaugural da filosofia ocidental, né? É importante sempre, eu acho, a gente poder marcar isso, né? Filosofia ocidental, homem ocidental, ser humano, enfim, vivendo situado, né? Essa situação, né? É uma situação, não é essencial isso. E daí também tem uma questão de entendimento que eu acho que eu não entendi bem aí. A instrumentalização, esse problema de instrumentalização, isso eu acho que eu não capturei bem. Como é que vocês avaliam que existe, que no fim das contas o descolamento ele produz uma instrumentalização, quer dizer, ou que em alguma medida há uma defesa da distinção bios-zoe, só que é como se a bios, no fim das contas, ela perdesse o seu... Quer dizer, porque eu suponho que é no seio da bios que um dever se institua, né? Só que ele seja nessa concepção que separa, no caso, né, de Jesus. Então... Muito interessante essa questão dos povos. Justamente, eu não comentei ali, porque a gente não tinha muito, mas assim, foi a questão dos povos indígenas, povos originários. A própria palestra da prof, assim, foi muito impactante. E realmente é algo que a gente tem que sentar agora e conversar sobre. E sobre a questão da instrumentalização, a gente defende, a gente acredita que sim, o problema principal é o desequilíbrio entre, digamos que uma atenção que o ser humano deu de bios e zoe, né? Como a gente colocou, como se a gente tivesse esquecido o nosso lado animal, entendeu?
que é justamente o que acredita, é o que nos conecta com a vida. E, bom, a gente deu atenção para esses vários tipos de qualificação que são o BIOS, e é isso que causa, por exemplo, essa que a gente falou sobre sociedade de meios, sabe? Dos meios serem meios para atingir outros meios, assim, e não, a gente não cessa, justamente vai cair em outros pontos, capitalismo, enfim, consumismo, enfim, que já são mais estabelecidos, mas eu não sei se eu consegui te responder, mas em todo caso, depois, inclusive, eu quero conversar. Justamente, a gente está... É a nossa primeira pesquisa, nosso primeiro tudo, então a gente está aprendendo, assim, a gente está bem no começo mesmo, e qualquer ajuda, qualquer apoio, enfim, será muito bem-vindo. E é isso. O Igor, por favor. Parabéns pela apresentação, eu adorei. Vocês têm claramente transpassa que vocês estão empolgados com esse trabalho, é uma coisa que é muito legal. Posso dar uma dica? Foi completamente aleatório, eu adoro o caos da vida. O último livro que eu li foi uma tese de doutorado de uma professora chamada Hannah Limulja. Ela fez uma tese sobre os sonhos de uma população Yanomami do interior de Roraima, uma tribo de Piauí. E, aleatoriamente, ou muito engraçado como são as coisas, que para essa população indígena não existe esse descolamento. Por exemplo, essa nossa noção que a gente sonha é uma coisa distinta desse imaginário que a gente julga ser real. Para esse povo indígena, o sonhar está conectado, colado nesse mundo. E vocês trazem uma perspectiva que é diferente dessa que ela estabelece. Eu acho que talvez possa ser um caminho interessante para pensar um pouco esse descolamento. Claro, ela está trabalhando com sons, claro, com onírico, com outra perspectiva, mas daqui a pouco eu acho que tem alguma intersecção que vocês possam fazer nessa... Com certeza, muito obrigado. Depois, inclusive, eu quero pegar o nome certinho para poder... Laia, por favor. Eu acho muito bom esse trabalho. Eu queria recomendar algumas coisas que eu acho que dialogam. Tem um livro chamado Zoógrafes, aí tem a ideia de zoética, liga também com a questão do animal, como a ideia de racionalidade foi construída também antropocentricamente. O nome é Zoógrafes, e aí tem uma parte que vai mencionar toda a questão animal na ética, né, quanto expandido também o horizonte moral para a questão da própria natureza, ecologia profunda, que é uma outra coisa que eu sugiro, e é uma das coisas que se tem um momento em que o Levinas vai falar, a gente precisa ter uma abertura radical para a alteridade. Uma alteridade que nós nem sabemos exatamente como é que a gente vai definir. E muitas vezes, se a gente definir, a gente vai ter um problema ético, porque a gente vai poder definir de uma maneira excludente. E como ter essa abertura radical para uma alteridade, e aí o Dasein, né, essa subjetividade, que é uma ideia da bios, né, mas como eu posso ter uma bios radicalmente outra. Muito obrigado. Ana? Vocês querem comentar sobre isso? Não, só queremos agradecer também, justamente. Desculpa, tô cortando. O e-mail. Ah, tá. Não, eu só queria fazer uma pergunta mesmo, assim, no mesmo estilo que a senhora Inara, essa questão do em que sentido que vocês estão usando esse paralelo com o mundo grego, porque o mundo grego também, mas a Hannah Arendt na Condição Humana, eu entendi no prefácio, o que eu tinha entendido é que ela estava fazendo uma contraposição com os gregos, que é justamente que eles não se descolavam, e que hoje em dia a gente tem isso, porque tem, assim, agora citando uma outra bibliografia, que é o Witz, que ele não necessariamente se encaixa completamente com o que vocês estão falando, mas tem a questão da política e de usar a natureza como meio, e tu tem uma certa diferença entre a política moderna e a política antiga, porque tu vai ver essa questão do animal numa política antiga, em que tu tem ali a natureza, só que no sentido assim do próprio Aristóteles, em que a polis, ela é por natureza, ela faz parte da natureza. Então, a polis é o cidadão. Então, nesse sentido de descolar, eu entendo que tem um descolamento na modernidade que tu tem o cidadão e a instituição. Só que daí no antigo eu não consigo ver muito bem esse descolamento, assim. Com certeza tem essa questão de superioridade, né, entre as espécies de animais, assim, mas eu queria entender mais essa relação que vocês estão fazendo, citando a análise.
pra ti. Pra responder. Bom, Nos volta ainda. Tá. Agora no cafezinho. do café, tá. conversa. Fechou. Obrigada então, guris.